Amém, gente. Olha, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia. Para mim é uma honra, na verdade, poder falar a respeito do Deus a qual eu amo e sirvo, né? Poder aprender da sua palavra e principalmente não deixar que essa palavra fique somente no meu coração e para mim, mas que possa também alcançar a vida de outras pessoas. Eu me chamo Mirelle. Eu sou esposa de Davidson, mãe de Heitor, uma criança linda de 6 anos. Faço parte da Igreja do Amor na zona norte do Recife, né? Sou grata a Deus pela minha igreja, pela vida dos meus pastores, pastor Arthur e pastora Thalita, que começaram essa obra tão linda, que alcançou e chegou à minha vida e pôde me abençoar, né? Eu tenho servido ao Senhor com muita alegria na minha igreja, né? Fazendo sempre o melhor que eu posso. E o meu pedido sempre a Deus é que eu seja útil ao Senhor, onde Ele quiser me colocar. Não importa onde. A única coisa que eu quero é poder servir o Senhor até o último dia da minha vida. E mais do que isso, a minha oração é também que eu possa fazer isso sempre junto com a minha família, né? Graças a Deus, o meu esposo, ele está junto comigo, né? Nós servimos juntos na nossa igreja. E o nosso maior desejo é imprimir esse DNA no nosso filho, né? Eu sempre oro ao Senhor todas as noites pela vida do meu filho e eu sempre peço, Senhor, tudo que eu quero é que ele ame o Senhor acima de todas as coisas, que ele te sirva e sirva as pessoas com alegria e que ele seja instrumento do Senhor nas suas mãos, porque eu creio que nós não criamos filhos para simplesmente ser nossos e peregrinar pela terra, mas para eles serem instrumentos na mão do Senhor. Não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Mais para frente um pouquinho, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, a minha história com o meu filho, né? E como eu creio que o Senhor vai realmente usar o meu filho como instrumento nas suas mãos. Mas, antes, deixa eu aqui agradecer a vocês, agradecer a minha amiga Rúbia. De fato, eu não me arrependo do dia que eu fiz essa oração. É uma oração difícil, porque quando você faz essa oração, a oração que eu fiz foi pedindo a Deus para que ele me apresentasse as suas amigas, né? E isso foi consequência de muitas vezes a gente, ao longo da nossa vida, a gente encontra muitas pessoas, a gente cria expectativas, né, de relacionamento com essas pessoas, de amizade, e muitas vezes a gente é frustrado. E a nossa tendência é acabar se fechando, né? É achar que relacionamento, que amizade não é para nós. E isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala, né? Porque o princípio de tudo foi Deus buscando se relacionar com o homem, né? Deus criou o homem e quis se relacionar com ele. Ele poderia simplesmente ter criado e ter dito, ó, toma conta aí da terra, né? Cuida de tudo que eu fiz e pronto. Mas não, a palavra de Deus fala que todos os dias, no virar do dia, ele chegava lá e ele se relacionava com o homem. Então Deus quer isso de nós, né? Relacionamento. E muitas vezes, quando a gente é frustrado, a gente pensa, não, não quero mais. E essa oração é perigosa, por quê? Porque quando você faz esse tipo de oração, você tem que entender que Deus vai lhe apresentar os amigos dele, mas ele vai tirar da sua vida aquelas pessoas que não são amigas dele, que são pessoas que não vão te fazer crescer, que não te fazer ficar mais perto dele. Né? Então, eu digo que a oração, ela é perigosa, mas ela é a melhor oração que eu fiz na minha vida, porque, de fato, Deus me apresentou amigas, e Rúbia é uma delas. Ela sabe, né? Quando eu falo com ela, eu não, geralmente não chamo ela de amiga, eu digo amiga do céu, porque, literalmente, ela foi uma amiga enviada pelo céu. E não só ela, né? Deus tem me cercado de muitas amigas do céu, pessoas que realmente me fazem crescer, que me fazem buscar mais a Deus. E eu estou muito, muito feliz. E a minha oração é que realmente aquilo que Deus falou comigo possa também alcançar a sua vida, possa fazer você também subir de nível no seu relacionamento com Deus. Porque quando o Rubia me falou, né, que este dia, que o tema era prosperidade, eu comecei a pensar, meu Deus, o que é ser próspero, né? E na minha visão, ser próspero é ter ausência de necessidade, é não necessidade de nada. Você não tem nenhuma necessidade. E aí eu comecei a refletir, onde é que eu vou encontrar a ausência de necessidade? E eu só tenho uma resposta, que é no próprio Deus. Então, Cristo, ele é o que estabelece essa condição de ausência de necessidade. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o que faz todas as coisas. Então, eu comecei a pensar e eu disse, Senhor, eu preciso realmente falar daquilo que eu tenho buscado reger a minha vida, que é
entender que Jesus é suficiente. Ele é tudo que eu preciso. E ele entende aquilo que eu preciso e ele me dá, conforme a bondade dele, a graça dele. Mas o que eu preciso entender no meu coração é que ele é tudo que eu preciso. E enquanto eu pensava sobre isso, eu pedi, Senhor, fala comigo, para que eu possa, de fato, expressar isso que o Senhor colocou dentro de mim, sabe? Esse sentimento que Jesus é suficiente, que Ele é tudo que eu preciso, que Ele é tudo que nós precisamos. E aí o Senhor me lembrou de um texto, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21, e eu vou ler alguns versos para que a gente possa contextualizar, né? Para a gente possa entender um pouquinho essa história. No capítulo 21 de Gênesis, ele começa falando sobre o nascimento de Isaac, né? Isaac foi um filho muito esperado por Sara e por Abraão. Ele é o filho da promessa. E a partir do verso 8, ele começa a narrar um momento em que, dado alguns problemas, vamos dizer assim, relacionais, Abraão expulsou Agar e Ismael, né? Se a gente voltar um pouquinho na história da nossa Bíblia, né, da palavra de Deus, a gente vai ver que tentando suprir a sua necessidade, né, de estabelecer a descendência de Abraão, ele se relacionou com Agar e teve Ismael, né? Deus havia prometido a Abraão que ele faria dele uma grande nação. E a gente sabe, né? A gente não vai aqui julgar Abraão, porque como seres humanos a gente sabe como é difícil esperar no Senhor. Nem sempre é fácil esperar no Senhor, mesmo quando nós temos promessa. Deus nos faz a promessa e a gente fica naquela, Senhor, quando vai acontecer? Quando vai ser? Quando vai ser? E essa nossa ansiedade muitas vezes fazem a gente meter os pés pelas mãos, como disse. E a gente começa a tomar atitudes que não eram necessárias, porque, como eu disse, Deus ele é suficiente. Ele não precisa que necessariamente eu e você a gente tome as rédeas daquilo que ele já estabeleceu para nós. E, na verdade, é como a nossa irmã Cláudia cantou. Quem somos nós para acharmos que nós podemos determinar como as coisas na nossa vida vão ser melhor do que Deus? Porque ele, que é um ser imensurável, ele escolheu habitar dentro de nós. Então, entenda, é um ser imensurável que escolhe habitar dentro de mim e de você. Seres tão pequenos, tão falhos, tão cheios de efeitos, né? E muitas vezes nós achamos que podemos ajudar Deus, né? Ajudar Deus dando aquele jeitinho. E foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Eles tentaram dar o jeitinho, né? E a gente sabe que as consequências disso a gente vê até hoje, até os dias de hoje. Existem consequências aí históricas no povo de Israel. Por quê? Porque a gente muitas vezes não sabe esperar no Senhor. E eu, como eu disse, eu super entendo, é difícil, mas a gente precisa tentar. A gente precisa tentar esperar no Senhor. E aí os versos falam assim, a partir do verso 8. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da sua serva egípcia Agar, caçoar de seu filho, Isaac, e disse a Abraão: livra-te dessa escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto ao meu filho Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se turbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele também é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, a uns 100 metros de distância. Pensou ela: não quero ver o menino morrer, por isso chorou sem parar. Quando Deus ouviu o choro do menino e do céu, o anjo de Deus disse a Agar: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu ao menino. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe
conseguiu para ele uma esposa egípcia. Quando eu li esses versos, tantos pontos me chamaram a atenção sobre quando nós entendemos a suficiência de Deus na nossa vida, como a gente se porta, né? Como a gente age. Então, Abraão escutou o relato de Sara, ele não aceitou muito de bom grado, né? Porque afinal o menino era seu filho, Ismael era seu filho. Mas Sara veio que se queixar, olha, ele está caçoando do nosso filho, ele está humilhando ele está colocando ele para baixo, né? E quantas vezes, né, nós somos humilhadas, nós somos colocadas para baixo, nós somos desanimadas. Pode ser por alguém, por uma pessoa, ou então pode ser por uma circunstância, né, em que você talvez não aguente mais estar. E você muitas vezes não sabe como agir, né? Você fica pensando o que eu vou fazer. Abraão era um homem de fé, Abraão era um homem obediente. E isso é o que eu quero chamar a atenção, a obediência, né? Ele não se deixou dominar por aquilo que ele sentia, mas pelo Deus que ele conhecia. E isso, esse ponto já me dá uma lição muito importante, né? Que quem anda com Deus não se move pelo que sente. A gente não move pelo que a gente sente ou pelo que a gente acha. A gente se move por obediência. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente lê aqui nos versos 12 e 13, a palavra de Deus fala que Abraão recebeu aquele relato de Sara de forma não muito agradável. Mas como o menino era seu filho, e aí logo em seguida, no verso 12, começa, Deus, porém, lhe disse. Eu aprendi com a minha pastora, né, que a imaginar, né? A minha pastora ela sempre fala que cada história da Bíblia ela é apoteótica, né, e hollywoodiana, né? Existe sempre uma trama que talvez a gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar. Então, quando o texto fala, Deus, porém, disse, não fique perturbado, Abraão. Eu imagino que Abraão foi falar com Deus. Eu penso que ele chegou, Senhor, deixa eu lhe contar. Olha, Deus, e aqui eu estou falando num jeito bem nordestino, tá? Senhor, as mulheres estão arengando, os meninos estão batendo um de frente com o outro. O que é que eu faço? Então eu percebo que Abraão foi falar com Deus sobre aquela situação. E é por isso que eu digo que quem anda com Deus não se move pelo que sente. Porque muitas vezes o que a gente sente nos paralisa, o que a gente sente nos faz tomar não, a decisão que não é melhor para as nossas vidas, né? Faz a gente tomar a decisão movida por impulso. Então, Abraão, ele não deixou isso acontecer. Ele disse, Senhor, aconteceu isso. E aí Deus disse para ele, olha, não fica perturbado, não se aperreia, faz o que Sara disse, porque eu tenho um plano. Deus tinha um plano. Ele disse, olha, é de Isaac que vai ser estabelecida a tua descendência. Mas não se preocupe, eu vou cuidar do menino, porque o menino também vai ser sua descendência. Mas a minha promessa está em Isaac. Né? Quantas vezes a gente tem trocado a nossa promessa? A gente tem trocado o nosso Isaac por Ismael. Né? E Deus, ele nos deu uma promessa. Então, se nos deu uma promessa, ele vai tomar conta. E eu creio que no momento em que Deus ordenou para Abraão, para ele distanciar Agar e Ismael, era para que pudesse a sua promessa ser estabelecida e ser cumprida na plenitude que ele tinha para aquele povo. Então, isso é muito importante, sabe? A gente não pode se mover pelo que a gente sente, a gente tem que mover pelo Deus que a gente sabe que tem, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é, e que a gente encontra isso na sua palavra. A palavra de Deus nos garante quem ele é. Então a gente precisa primeiro andar com Deus, conviver com ele, ser sensível ao ponto de quando ele falar, nós ouvimos a sua voz e a gente entender aquilo que ele quer que a gente faça, que a gente possa entender como ele quer que a gente haja, né? Isso é viver por obediência. Né? Abraão, ele confiou plenamente em Deus, ele confiou naquilo que Deus já tinha estabelecido e ele permaneceu, e ele foi lá e cumpriu. Eu imagino que como pai, para Abraão deve ter sido difícil, né? Mandar Ismael embora. Mas ele era mais do que um pai amoroso, ele era um filho obediente. Então ele disse: Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou mandar o menino embora. E ele arrumou tudo e mandou o menino embora. E o mais interessante é que ele preparou tudo. Ele colocou água, colocou comida, se despediu de Agar, se despediu do menino e eles seguiram o seu rumo. E a palavra de Deus fala que Agar foi andando pelo deserto de Berseba. E aí, quando a gente estuda um pouco, né, o contexto histórico da região, o deserto de Berseba era um deserto plano. Então, quando você olhava para ele assim, é como se ele não tivesse fim, né? Aos nossos olhos, ao olho nu, você olhava e é como se fosse um deserto sem fim. E eu talvez imagino que Agar, quando olhou para aquele deserto, naquele momento, a sua esperança ela começou a se esvair.
porque ela tinha uma casa, ela tinha comida, ela tinha água, ela tinha uma proteção, porque querendo ou não, apesar de ser serva de Abraão e Sara, ela contava com a proteção deles. Então eu imagino que quando ela olhou aquele deserto, ela pensou: o que vai ser de mim, né? Como vai ser a minha vida? A partir do momento, os relatos históricos, eles dizem que quando o Abraão despediu Agar e Sara, na verdade, ele concedeu a ela liberdade como escrava, ela adquiriu a liberdade. Só que a partir do momento em que ela adquiriu a liberdade, Ismael, que era filho de Abraão, ele perdeu todo o direito de herança. Então, se acontecesse qualquer coisa com Ismael e com Agar, eles não teriam mais a quem recorrer. É de fato como se ali todos os laços eles tivessem sido quebrados. Então, eu imagino que Agar até pensou que a sua perspectiva de vida, né, ela estava interrompida ou ela estava incerta. E é muito difícil isso, né? Quando você está numa situação em que as circunstâncias elas são incertas. E eu acho lindo a palavra de Deus como ela é perfeita, em que ela encaixa o conceito das coisas. E muitas vezes essa é a visão que o deserto tem para a gente. A visão do deserto é um lugar de incerteza, é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de falta de esperança. Nós não temos mais esperança nesse deserto. Mas eu creio que é no deserto em que Deus ele faz grandes coisas. E foi assim que ele fez com Agar e com Ismael. Foi assim que ele fez com aquelas duas pessoas que estavam ali no momento de tanta vulnerabilidade. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja num momento de vulnerabilidade. Você esteja no meio de um deserto, achando que no deserto você não é visto, que você não é ouvido. Mas eu me alegro porque a palavra de Deus ela é tão perfeita que ela traz a história de Agar e de Ismael como uma prova de que no deserto Deus ouve, que no deserto Deus vê, que no deserto Deus nos enxerga e ele sabe aquilo que nós necessitamos. E é no deserto que nós enxergamos a suficiência de Deus. Foi no deserto que Agar e Ismael entenderam que Deus era tudo que eles precisavam. Eu creio que é no deserto que nós precisamos entender que Deus é tudo que a gente precisa, que Ele nos é suficiente, que a Sua graça é tudo aquilo que nós necessitamos. Para dia após dia, nós conseguimos viver e muitas vezes, em algumas circunstâncias, até sobreviver. Existem pessoas que a vida está de um jeito que é sobrevivência. É sobrevivência. Mas em Deus, essa sobrevivência, ela vira vida. Vida de fato e vida plena. E quando a gente vai olhando aqui, né, o texto continua dizendo que em um determinado momento ela foi andando, andando, andando e a água acabou, né? Imagino que a comida já deve ter acabado há muito mais tempo. A gente sabe que um ser humano ele convive sem comida por muito tempo, né? Ou por alguns dias, mas sem água, né? Então eu acredito que a comida já tinha acabado há algum tempo, mas agora a água acabou. E acho que talvez a certeza de que o deserto era um lugar de falta de esperança ganhou ainda mais força no coração de Agar. E a palavra de Deus fala que, diante daquela situação, ela, imaginando que ela e o filho iriam morrer, ela não quis ver o próprio filho morrer, ela não quis ver o menino morrer. E ela coloca ele assim debaixo de um arbusto, numa sombrinha, e vai para longe e começa a chorar. E eu acho lindo que a palavra de Deus fala que ela chorando sem parar. Então, ou seja, ela começou a chorar copiosamente. Mas até então, Deus não tinha ouvido. Deus não tinha feito nada. Em um dado momento, eu acredito eu que, né, sentindo a ausência da mãe, o menino começou a chorar. E a palavra de Deus fala que quando o menino começou a chorar, Deus ouviu o choro do menino, né? Então, o filho, ele tem uma posição específica, né? Como o filho, o choro de um filho atrai a atenção da mãe, eu creio também que um choro de um filho atrai a atenção de Deus. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. O nosso choro, ele atrai a atenção de Deus, né? Então, às vezes você pensa que o seu choro não está sendo ouvido por Deus, ou que o seu choro, Deus já se cansou de ouvir, mas ele não trabalha dessa forma. Deus, ele colhe as nossas lágrimas. Ele vai no mais profundo do nosso coração, sente as nossas dores e ele se compadece. Porque a palavra de Deus garante que ele é um Deus compassivo. E esse Deus compassivo
Ou ao ouvir o nosso choro, ele não consegue simplesmente ficar apático. Ele vem em nosso socorro. E foi assim que aconteceu com Ismael. Quando Deus ouviu o choro do menino, ele foi ao encontro dele, né? E eu acho lindo porque Deus poderia ter aparecido para Agar e ter dito: mulher, não chora, por que estás a chorar? Levanta-te, pega o menino, eu vou cuidar de você. Mas a palavra de Deus fala que não foi assim. Ele diz que no verso 19, então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Eu imagino que das duas, uma, ou aquele poço sempre esteve lá, e Agar, talvez tomada pelo desespero, não enxergou aquele poço. E isso é muito, muito parecido com a gente, né? Quantas vezes a gente, em meio às turbulências, às incertezas, às nossas limitações, às nossas impossibilidades, nós não conseguimos enxergar. Os nossos olhos simplesmente são tapados. A gente não consegue ver. A gente simplesmente cega e esquece, inclusive, de tudo aquilo que Deus já fez, né? Naquela expectativa do que ele ainda não fez. E a outra possibilidade é que Deus fez surgir aquele poço para que ela pudesse suprir a sua necessidade, a do menino. E da mesma forma é nas nossas vidas. Deus ele é capaz de fazer surgir aquilo que nós necessitamos. Quando nós entendemos que a suficiência nossa está nele, ele supre as nossas necessidades, fazendo até o que não existe passar a existir. Até o que não está lá, ele passa a estar, né? Então, se existem limitações, incertezas, impossibilidades que hoje está regendo a sua vida, creia que Deus ele pode fazer algo surgir do nada. Ele pode fazer algo parecido zero. E isso é muito, muito real. E a palavra de Deus continua dizendo que ela, sem demora, ela encheu a vasilha de água e ela deu para o menino beber. E depois disso, diz que Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Então, Deus não abandonou aquela criança. Deus não abandonou a Agar, ele não abandonou Ismael e ele não abandona a mim nem a você. Ele cuida de nós. O deserto não é lugar de morte. O deserto não é lugar de desistência. O deserto não é lugar de morrer esperanças. Pelo contrário, o deserto é onde a gente vai ver e ter a certeza do cuidado do nosso Deus conosco. Da suficiência, que Ele é suficiente para mim e para você. Talvez o seu deserto esteja querendo te ensinar a você entender que você não precisa de uma conta bancária estabelecida, você não precisa de uma casa maravilhosa, você não precisa de um emprego perfeito, você não precisa de um marido perfeito, você precisa do Deus perfeito na sua vida. E Ele é suficiente, supre todas as suas necessidades. Sabe, eu creio que assim como foi com H, Deus hoje está abrindo os nossos olhos, nos dando estratégias. Talvez hoje você estava numa situação em que você olhou para Deus e disse: Senhor, não sei o que fazer. Deus, eu não sei o que fazer. Eu vou paralisar, né? Eu creio que Deus hoje está abrindo os nossos olhos, nos dando estratégia, sabe? Realinhando os nossos sentimentos para que a gente não fique sendo movido pelo que a gente sente, mas porque a gente vive em obediência. E na obediência a gente veja a mão do Senhor nos abençoando, nos ajudando, sabe? Indo lá nas nossas causas que são impossíveis e virando chave e favorecendo para que seja o melhor para nós. Porque isso não é, gente, uma opinião minha, isso é um princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus fala lá em Romano que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, o segredo para tudo cooperar bem é a gente amar a Deus e viver conforme a sua vontade, segundo o seu propósito. E crer que ele vai nas causas impossíveis, que ele é o Deus que vai lá e dá tudo que a gente precisa, e que com ele a gente nunca vai passar necessidade, porque ele vai suprir as nossas necessidades, né? Eu creio também que Deus está restabelecendo esperança. Talvez você chegou aqui sem esperança, sem uma esperança do que está por vir, do que irá acontecer. Mas eu creio que Deus agora está restabelecendo em você, no seu coração, no meu coração, a esperança, a crença de que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele tudo pode. Sabe, essa semana eu estava escutando um louvor que eu amo muito, eu gosto muito desse louvor. O nome desse louvor, se você tiver a oportunidade, depois você ouve ele. Ele, de fato, é uma palavra tão profunda ao coração. O nome do louvor é Âncora para a Alma. É de Tamires Garcia. E o louvor fala assim: Deus que não muda, coloco a minha esperança em ti, que é como âncora na minha alma,
que não me deixa naufragar. Não me deixa naufragar. E na música ela fala várias situações, sabe? Mas essa frase é uma frase que para mim reflete muito essa suficiência de Deus, né? De que Ele é a âncora que a nossa alma precisa. Ele é tudo que nós precisamos para a gente não naufragar, para a gente não afundar, para a gente não ficar à deriva, para a gente não perder as esperanças, para a gente não deixar de sonhar, né? Não deixar né? Deixar de acreditar. E se você puder, depois ouve esse louvor e faça dele a sua oração, sabe? Estabeleça que realmente em Deus você entende que ele é a âncora para a sua alma e que dele é tudo que você precisa. E talvez eu penso assim, né? Na história de H. Ismael, que por muito tempo H. Ismael achou que não tinha chance para eles. H pensou, acabou a minha vida, acabou a vida do meu filho, né? E tudo que ele pensava era que Deus não ia chegar, mas aí Deus chegou. E enquanto eu li esse texto, eu comecei a refletir sobre a minha vida. E eu quero encerrar falando um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu me casei muito nova, para a glória de Deus. Eu casei, eu acho que eu tinha 22 anos, mais ou menos, eu era muito novinha, novinha. Eu me converti aos 12 anos, né? Então eu caminho com Cristo aí há quase 25 anos. E para mim é um privilégio poder caminhar com o Senhor, né? Para a glória de Deus, eu tive pais que entenderam o Evangelho de Cristo, aceitaram Jesus e me encaminharam, né? Desde os 7 anos eu frequento a igreja, eu sempre fui para escolas bíblicas de férias, né? Que aqui no caso são como se fossem escolas bíblicas, só que só acontecem nas férias, geralmente sempre eram as férias de verão, que aqui é em janeiro, né? E desde os 7 anos eu sempre frequentava a escola bíblica, ia à igreja com os meus pais, mas eu não entendia o que de fato era Jesus e quem era Jesus. Aos 12 anos eu conheci quem era Jesus. É, mas eu creio que eu conheci ele de ouvir falar. Mas conhecendo de ouvir falar, eu criei em quem ele era, naquilo que ele podia fazer e que eu queria ele como Senhor e Salvador da minha vida. E desde os 12 anos eu sempre trabalhei na obra de Deus, né? Eu lembro com 13 anos eu era tia da sala das criancinhas, né? E eu ficava, meu Deus, é uma criança cuidando de outras crianças, né? Mas a gente sabe, eu era de igreja pequena e quando você serve numa igreja pequena, você tem que ajudar, né? Você quer ajudar, então acaba que você faz muitas coisas. E ao longo de toda a minha adolescência e juventude foi assim. Eu sempre trabalhando na obra do Senhor, fazendo o meu melhor para Deus, porque de fato eu creio que servir ao Senhor é um privilégio, não é um peso, não é uma obrigação, é um privilégio. Quando eu paro para pensar que existem tantos irmãos que estão em tantos lugares do mundo que são impedidos de se encontrar para prestar um culto, para mim servir é um privilégio, porque se eu sirvo é porque existe um culto que está sendo prestado, né? Então, para mim, realmente, sempre é um privilégio servir. E eu vivi ao longo da minha adolescência, da minha juventude na casa do Senhor. Houve momentos, obviamente, em que eu estremeci, né? Eu entrei na universidade, eu sou professora de formação, né? Então, eu caminhei dentro da carreira acadêmica por um tempo, eu decidi, né, fazer licenciatura, porque eu sempre gostei de ensinar, e eu sou licenciada em Química, então, assim, Química é uma matéria que é bem pesadinha, sabe? E as pessoas às vezes não gostam muito, não. Mas eu sempre digo, Química é legal, gente. Dê uma chance para Química, a Química é legal. E eu passei muitos anos dentro da academia, e esses anos me fizeram, muitas vezes, estar na mesma situação de H, de duvidar, sabe? E o engraçado é que a dúvida, a incredulidade, ela começa a lhe trazer incerteza e ela começa a lhe trazer inconstância. E essa inconstância começa a fazer você duvidar de quem Deus é. E quando você duvida de quem Deus é, você começa a cair talvez no erro de começar a acreditar em outras coisas. E aí, quando você começa a acreditar em outras coisas, é aí quando você começa a se desviar, né? Se desviar principalmente de andar com Deus, mas também do seu propósito, porque Deus tem um propósito para cada um. Mas Deus é um Deus que não desiste. E ele não desistiu de mim. E ele me cercou de pessoas que me puxaram de volta. Talvez você esteja aqui e você seja essa pessoa que talvez esteja andando por caminhos paralelos à caminhada com Deus. E eu quero te dizer que Deus quer de volta. Ele quer te trazer de volta, assim como ele me trouxe de volta. Ele, ele não quer perder você.
E ele não quis me perder, ele não desistiu de mim. E ele me trouxe de volta para os seus caminhos, e eu continuei seguindo o caminho com o Senhor. Foi quando eu conheci meu esposo. Na verdade, eu conheci meu esposo desde a adolescência, né? Eu brinco com ele que eu vi ele namorar, ele me viu namorar outras pessoas também, mas Deus já tinha um negócio ali com nós dois, né? É engraçado que nós não nos dávamos bem. Eu não suportava meu esposo na adolescência, eu achava ele chato e abusado. Ele também não me suportava, mas Deus tinha as suas formas específicas de trabalhar as coisas, né? E depois de um tempo nós começamos a namorar e nós namoramos. Eu não noivei, eu não fui para o namoro direto para o casamento, mas por uma questão de protocolo, não teve aquela festa formal do noivado. Mas eu digo que nós éramos noivos, né? Porque nós fomos organizando as coisas do casamento e tal. E naquela época eu disse, Deus, fiz tudo certo. Fiz tudo certo. Servi ao Senhor, me casei, estou aqui andando direitinho, Deus vai dar tudo certo, né? E Deus, ele não erra. E isso é um ponto importante. Deus, ele não erra. Ele não erra. Mas ele usa as nossas vidas sempre como um meio de trazer a glória unicamente para o nome dele. Para que a gente entenda que nada é sobre nós, mas é tudo sobre ele. Aquilo que eu fiz, aquilo que as minhas mãos fizeram durante toda a minha adolescência, a minha juventude, até hoje, tudo que as minhas mãos fizerem, elas não são nada comparado àquilo que Deus realmente quer fazer no meu coração. Deus, ele não me dá valor pelo aquilo que as minhas mãos oferecem. Ele me dá valor por aquilo que o meu coração é. Então, onde o meu coração está, é onde Deus de fato vê o meu valor. Eu tenho valor para o Senhor, porque o meu coração está nele. Mas não são o que as minhas mãos vão fazer que vão estabelecer que eu sou mais valiosa para o Senhor ou menos valiosa, né? Ninguém é mais ou menos valioso, todos são valiosos para Deus. E Deus tem um propósito para cada um. E seguindo no meu propósito, depois que nós casamos, depois de 6 anos de casado, eu e meu marido decidimos engravidar. E a gente passou por muitas dificuldades para engravidar, né? Para resumir a história, eu precisei passar por 3 gestações para ter um filho, né? O primeiro bebê eu tive um aborto, o segundo bebê eu tive uma gravidez ectópica ou uma gravidez tubária, né? Que é a gestação em que o feto ele não consegue se acomodar no útero, ele se acomoda nas trompas. Então é uma gravidez que ela precisa ser interrompida. Quando eu tive essa segunda gestação, que foi nas trompas, eu não sabia que eu estava grávida. Nós estávamos tentando, mas eu não sabia que eu estava grávida. E eu descobri, de fato, já com a minha trompa rompendo pelo desenvolvimento do feto, né, pelo bebê. E aí, naquela ocasião, pelo fato da minha trompa ter rompido, eu perdi a minha trompa direita. E eu tinha a minha trompa direita e a esquerda, só que na minha trompa esquerda eu tenho um ovário, em que esse ovário eu tinha um problema que dificultava a produção de óvulos. Então, é como se, de maneira bem simplória, falando assim, as minhas chances de gestação estavam no meu ovário direito. Então, quando aconteceu de eu perder a minha trompa direita, eu perdi a trompa que era conectada a um único ovário, onde tinha as minhas maiores chances de gestação. E naquele momento eu me senti como H, eu me senti como se as minhas esperanças tivessem acabado. E Satanás, ele é muito sujo, sabe? Ele começa a plantar ideias na sua cabeça, coisas na sua cabeça, para fazer você duvidar de quem Deus é. E ele começou a plantar na minha mente de que família não era um projeto de Deus para mim, que o meu destino ia ser sozinha, que se eu não tivesse filhos, o meu marido não ficaria comigo. Então, veja, parecia Sara, né? Deus, se eu não tiver filhos, de que serviria eu vou ter para meu marido? E aí eu lembro de Raquel, Deus me dá filhos, senão eu morro. Então, Satanás começou a tentar minar a minha mente com afirmações que não eram verdadeiras. E é por isso que eu falo, né? Quando a gente entende que a gente precisa colocar a nossa suficiência em Deus, é para nos blindar, muitas vezes também desses pensamentos. Nos blindar dessas afirmações que Satanás sempre vai querer fazer para nos desanimar. O seu marido não tem jeito, desista. O seu filho não tem jeito, desista. Essa situação que você está passando não tem jeito. O fim é a morte. O fim é ruim, né? E se a gente não se apegar realmente a quem Deus é, a gente vai se dominando por esses sentimentos e quando a gente vê, a gente realmente desiste e a gente deixa de viver as promessas. Mas Deus sempre chega. E Deus chegou na minha vida, ele colocou alguém na minha vida para me dizer: não, você tem esperança. Você tem esperança. Calma, não é o seu fim, não acabou.
E eu lembro que essa pessoa foi um médico, ele disse, não, existem outras alternativas, nós vamos tentar e tal. E eu fiz um tratamento, justamente para tratar o meu único ovário que tinha trompa, né? Eu comecei a fazer tratamento para tornar é, tornar meu ovário fértil, né? E tal. E esse tratamento foi muito difícil, sabe? Os efeitos colaterais do tratamento eram muito severos. Eu tinha dor de cabeça horríveis, enxaquecas fortíssimas. E eu lembro que na época eu dava aula à noite. Então eu ia dar aula com uma dor de cabeça. E que eu sempre falo para os meus alunos, eu disse, aquelas aulas não foram ministradas por mim, foram ministradas pelo próprio Deus. Porque eu não lembro nada do que eu falava. Era Deus puro fazendo eu conseguir fazer as coisas. E aí, depois de muito tratamento, de muitos meses de tratamento, eu disse ao médico, eu não aguento mais, meu corpo está sofrendo muito com esse tratamento. E ele olhou para mim e disse, olha, então veja só, a sua única opção é a inseminação. Vamos para a inseminação? Sim, vamos, né? Então eu fui lá, junto com meu esposo, a gente juntou os recursos, né? Naquela luta, mas a gente conseguiu juntar os recursos para fazer a nossa inseminação. Escolhemos a médica, escolhemos a clínica e estava tudo pronto para eu fazer minha inseminação. E eu lembro que eu brincava assim: Deus, vai vir gêmeos. Senhor, os gêmeos vêm. E eu pensava: ai meu Deus, vai ser dois de uma vez só. Eu creio, eu creio, eu creio. Né? E eu ficava nessa expectativa de ter gêmeos. E a médica disse para mim, né? Olha, quando começar o seu ciclo menstrual, você liga para mim, porque num determinado dia do ciclo menstrual, eu preciso que você venha para a clínica para a gente coletar esses óvulos. E eu lembro, a gente participou de um retiro, junto com a nossa igreja, e eu lembro que uma das pastoras, a pastora Ana, ela colocou a mão no meu ventre, né, e ela orou. E ela orou pelo meu ventre, ela disse que eu ia ser mãe de multidões. E assim, gente, eu peguei aquela palavra para mim, sabe? Às vezes, quando a gente recebe uma promessa ou uma palavra, a gente precisa tomar posse e crer no fundo do nosso coração que aquilo que foi ligado na terra foi ligado no céu. E eu tomei aquilo para mim. E quando foi em janeiro, nós íamos fazer o procedimento de inseminação. E eu esperando, né? Meu ciclo menstrual, esperando acontecer, esperando acontecer, e não veio, 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 começando já a ficar preocupada. Eu achei, não, deve ser ansiedade, eu tô muita ansiedade, né? Isso deve estar mudando um pouquinho as coisas e tal. Mas, por via das dúvidas, eu vou fazer um teste. E não para querer enaltecer a minha história de vida, não. Mas para dar honra e glória somente a Deus. Eu não precisei fazer inseminação. Quando eu fiz o exame, eu estava grávida do meu filho, Heitor. E eu disse, Senhor, o Senhor é o Deus que faz. E sabe, é justamente o paralelo com a história de Agar. Quando eu achei que, tipo, eu poderia fazer alguma coisa. Deus foi lá e disse assim: não, deixa que eu vou fazer. Eu vou fazer. E ele fez. Né? E eu engravidei, e minha gestação, graças a Deus, foi tranquila. Meu filho nasceu lindo, saudável. Mas é como eu digo, a obra de Deus ela é completa. E aos 2 anos de idade, meu filho, ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte. Meu filho não falava, meu filho não, ele tinha muita rigidez cognitiva, ele tinha muitas dificuldades sensoriais, né? E é como eu digo, né? Deus ele não faz obra incompleta, ele faz obra por completo. E o diagnóstico do meu filho me trouxe muitas incertezas, muitas impossibilidades e muitas limitações. E foi em Deus, na suficiência de Deus, que eu entendi que não é um diagnóstico que me paralisa, não é um diagnóstico que limita o poder de Deus. Atualmente, o meu filho, ele não fala. Meu filho tem 6 anos. E aí, deixa eu explicar. Não é que ele não fala, ele não conversa. Ele não estabelece comunicação funcional, mas ele fala algumas palavras. Mas eu creio num poder de Deus que vai fazer o meu filho falar, conversar comigo. Eu vou poder um dia testemunhar do meu filho pregando o amor de Deus para outras pessoas, porque foi para isso que eu nasci, para dar a glória e levar a glória de Deus. E a glória de Deus é em todos os sentidos, é através da minha vida e através da vida da minha descendência. Né? Eu creio no nome de Jesus que um dia eu vou escutar o meu filho, ele evangelizar os seus amigos, ele evangelizar a nossa família, ele vai ser o testemunho vivo do que Deus é, do que Deus faz.
Fora que, assim, Deus já tem feito grandes coisas, sabe? A cada dia, e Rúbia é testemunha desses grandes feitos. A cada dia, Deus tem demonstrado a sua graça, sabe? Eu lembro que em um determinado momento, dos 2 anos até agora, né, que ele vem constantemente fazendo terapia, ele passou uns meses sem fonoaudióloga. E, assim, quando a fonoaudióloga saiu, eu fiquei extremamente preocupada, né? Porque eu disse, Senhor, meu filho ficar sem fono, Deus, como é que vai ser? Meu filho não fala, isso vai atrasar as coisas, vai atrapalhar. Veja, a nossa pequenez de achar que Deus ele precisa necessariamente que eu faça alguma coisa para ele agir. Ele precisa, muitas vezes, que você haja. Você ficar parado, às vezes, não vai ser a solução, não. Ele precisa que você haja. Mas tem coisas que você precisa ficar tranquilo, que você não precisa fazer porque Deus faz. E foi justamente em 2 meses que meu filho ficou sem fonoaudióloga. Foram os 2 meses que meu filho mais evoluiu na fala. Meu filho começou a falar um monte de coisa. E eu tenho certeza que aquilo foi para Deus me lembrar. Sou eu que faço. Sou eu que faço. Eu sou suficiente para você. Heitor precisa de mim. Heitor precisa só da minha graça. Heitor só precisa que eu faça na vida dele. E você só precisa crer. Então, gente, desde esse dia, sabe, eu aprendi realmente a descansar. Deus, ele cuida de mim, ele cuida do meu filho, ele cuida da nossa casa, de tudo que nós precisamos. Então, com tudo isso, sabe, o que eu quero te dizer sobre a suficiência de Deus é que você precisa crer que Ele é tudo que você precisa. Você precisa crer que Ele é o único que pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou até mesmo imagina. Ele fez assim comigo, ele fez infinitamente mais daquilo que eu pensava ou imaginava. Então, a gente precisa crer nisso e não duvidar. E sabe, isso é o que rege a minha vida hoje. E que eu creio que pode reger a sua vida também. É saber que Deus, ele é suficiente para você. E, obviamente, né, eu não vou perder a oportunidade, porque eu creio que a gente nunca pode perder a oportunidade de convidar você a viver nessa dependência. Porque crer que Deus é suficiente é aceitar viver na dependência dele e saber que ele cuida de você, que ele está com você, que ele abre os seus olhos e te dá a esperança novamente, assim como ele fez com H. Então, de onde você estiver, eu não sei a sua circunstância, a sua situação, mas eu quero aqui te fazer um convite. Talvez você foi uma pessoa que andou com Deus, que conhece de Deus, sabe tudo que ele fez, já ouviu tudo que ele já fez, talvez até mesmo na sua vida, na vida de outras pessoas. Mas talvez essas circunstâncias, talvez o deserto, te fez esquecer e se afastar desse Deus. Eu queria te convidar a novamente você se reaproximar desse Deus e entender que ele é um pai que te espera de braços abertos, que não te julga, que não te aponta, mas que te acolhe e quer você perto dele. Se você quer voltar para esse Jesus, você pode, você tem agora a oportunidade de dizer: eu quero, eu preciso desse Deus, eu preciso dessa suficiência na minha vida. Mas talvez você nunca andou com Cristo, você só literalmente ouviu falar dele, né? Mas eu quero te convidar agora a andar com Deus, a experimentar, conviver com Deus, a experimentar ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a ter a certeza de que agora você não está mais só, de que não importa a circunstância, você tem com quem contar. Você tem um pai que vai cuidar de você. Você tem um amigo para todas as horas. Sabe? Ele nos envia o Espírito Santo, que é um consolador, que vai estar com você dia e noite, não importa o que aconteça. Se você também quer aceitar esse Jesus que mudou a minha história, que mudou a minha vida e que tem mudado a minha história e a minha vida, ele está disponível para você nesse momento. E se você também o quer, você fala pra gente, ó, eu quero. Entre em contato. Por quê? Porque existe vida, existe uma vida, mas sem Jesus é só sobrevivência. Eu quero te convidar a experimentar de uma vida plena, porque foi isso que Jesus prometeu. Ele prometeu pra gente uma vida plena. E essa vida plena não quer dizer que é ausente de tribulações e dificuldades, mas é uma vida de que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias ou problemas, a gente tem alguém com quem a gente pode contar e que com ele a gente pode todas as coisas, porque é ele que nos fortalece. Então, que Deus te abençoe muito,
que você realmente tome essa decisão. E você que está ouvindo, que essa palavra possa realmente ter alimentado a sua fé, assim como alimentou a minha fé. Que ela possa ter aberto seus olhos, que ela possa ter trazido esperança novamente ao coração, renovado as suas forças. Porque foi assim quando Deus falou comigo. Ele renovou as minhas forças, ele estabeleceu a minha esperança, né? E ele me fez continuar vendo que para mim ele é suficiente e que a graça dele é tudo que realmente me basta. E que não importa as circunstâncias, ele é o que me dá a paz que excede todo entendimento. Amém?